Você já ouviu falar em cultura do cancelamento? O termo ganhou destaque nos últimos anos na internet e na vida, né? A gente vai entender melhor o que é e como funciona com o psicólogo Watson Arantes. Bom dia, Watson. Obrigado, viu, por conversar com a gente. Eu queria que você começasse explicando para o pessoal que está em casa e que ainda não sabe o que é essa cultura do cancelamento. Bom dia a todos os telespectadores da TV Pai Eterno. Muito obrigado por abrir esse espaço para a gente poder discutir sobre esta palavra que tem tanto significado no nosso dia a dia, mesmo antes da internet. Então, cancelar é quando você cancela algo, né, que está te prejudicando ou algo que você não concorda. Então, essa cultura, ela já vem há muitos e muitos anos aí, né? Então, só com o advento aí dos smartphones, das redes sociais, isso ficou mais claro. Mas o cancelamento já é feito, né, dentro da nossa sociedade, alguns paradigmas, algumas questões relacionadas ao que eu não concordo, e então muitas pessoas e muitos grupos já foram cancelados antes mesmo da internet. Tá certo, Watson. A Marina Fernandes, ela tá lá na casa dela, vai participar dessa conversa com a gente. Marina, já pode ir fazer a sua pergunta pro Watson. Tá bom, Adson, bom dia para você. Você explicou para a gente aí que até mesmo antes da internet já existia, né, a questão do cancelamento. Eu gostaria que você explicasse para a gente como é que isso acontecia. Na internet a gente vê claramente, né, como isso acontece. Mas antes da internet e até hoje também fora da internet, de que maneira que esse cancelamento acontece? Olha, eu sou psicólogo social, formei desde 93, e meu primeiro trabalho foi com meninos em situação de risco. Então a gente ia para a rua e a gente já via o cancelamento das pessoas relacionados a esse tipo de pessoas. Então são pessoas que trazem, né, uma história, aí é que eu estou falando da questão social, relacionados a grupos de minoria, em que eu, por achar que eu tenho um determinado tipo de valor ou de pensamento e de ideias, e você é contrário àquilo que eu acho como verdade, então eu cancelo. Então é importante trazer isso, por quê? Porque essa ideia de cancelamento, ela já existe desde que o homem está aqui, né, na nossa história, né? O próprio Jesus foi cancelado, né, pelos pensamentos dele, pela forma como ele trouxe todo esse novo paradigma, e aí aquela sociedade daquela época não concordava com isso. Aí então é importante que a gente reflita que o sujeito que às vezes cometeu algum erro, que cometeu alguma situação complexa, que não está de acordo com a questão estabelecida nesse momento, ele tem a segunda chance. Então, eu fico vendo na internet, né, as pessoas de forma autoritária cancelando, colocando, olha, essa pessoa tem que morrer, né? Bandido morto, bom é bandido morto. A forma como a sociedade ela se coloca aí, não permitindo com que o outro, né? Então, infelizmente, hoje tem um número grandioso de pessoas que estão encarceradas, né? O que é que acontece com isso, né? Seria interessante esse processo educativo, né, da nossa sociedade para essas pessoas. Então, são muitos grupos que já são cancelados. Aí, obviamente, com a internet, a gente fica vendo os haters, né, que são pessoas que entram na rede de outras e não concordando com aquele tipo de atitude ou com pensamento diferente do seu, vai lá e despeja todo o seu ódio, né, de uma forma vertical. Quer dizer, é importante que a gente trabalhe a relação da comunicação não violenta. Então, aqui não é passar a mão na cabeça de quem fez errado, mas realmente entender e compreender que quando você cancela o outro, o que é que, na verdade, isso está falando para você? Tá certo. Existe algo, dá para tirar alguma coisa de positivo dessa cultura do cancelamento ou não? Olha, eu estava, quando vocês, né, pediram para eu falar sobre isso, eu fui aprofundar e fui observar
vários lugares, textos, artigos e também opiniões das pessoas. Então, quando se fala em cancelar, é importante que a gente olhe mesmo para a gente e veja quais as questões de comportamentos que não são empáticos, que não são respeitadores das diversidades, que você cancela, né? Que você não cancela em você e que você continua com esse comportamento de terceirizar, de colocar responsabilidade no outro. Então, isso tudo que está acontecendo, principalmente nesse reality show que está acontecendo, que veio à tona mais dessa questão do cancelamento e também as posições políticas, porque as pessoas vivem bolsões, né? Meu bolsão A é como se tivesse o certo, o único, o bolsão B e o C, e se você não for de acordo com o que eu penso, eu te cancelo, né? E o que está acontecendo nessa questão nossa da pandemia, né? Eu vejo que a pandemia, né, aí da Covid-19 mostra, claro, a nossa humanidade, né? Que todos nós somos seres humanos e que todos nós somos frágeis e também somos fortes para poder enfrentar isso. E cada vez mais essa cultura do cancelamento, né, ela tem que ser diminuída, mas e o que tem que melhorar é essa relação de empatia. Então, o que está acontecendo agora é para que a gente tenha uma reflexão sobre o nosso comportamento. Quantos de nós, né, na nossa história, na nossa vida, a gente já foi cancelado, a gente já se sentiu injustiçado, e aí por isso a gente foi agressivo, né? A questão do racismo estruturante, né? Quantos de nós, né, pessoas aí, vivenciaram aí esse cancelamento o tempo inteiro, e aí o que é que essa sociedade está criando, tá? Quando você vê crianças armadas, agressividade nesse tudo. Então a gente tem que pensar, por que nós, nesse momento, nessa atualidade, nesse século XXI, a gente está realmente... isso está realmente aparecendo de forma bem mais clara e isso não é bom para a nossa sociedade. Adson, essa questão do cancelamento, ela acontece também com crianças, né? E eu acho que é até mais cruel ainda, não é verdade? Isso, e aí é importante que quando eu escuto, né, as pessoas falando, é um mimimi essa questão do bullying, né, que é a opressão do valentão, usando aqui o português, porque, gente, eu sempre fui gordinho, eu gosto de me colocar, eu sofri bullying, mas eu trabalhei de uma forma porque eu tinha meus pais que me davam afeto e carinho e podia me escutar nisso. Mas a maioria das pessoas, né, muitos não tem esse processo que acontece. Então, o bullying, né, que é esse cancelamento dessas crianças, é o seguinte, é um comportamento que é repetitivo. Então, não é um mimimi, tá? Então, às vezes, você fala algo para a pessoa, pode brincar com ela e tudo mais. Isso é tranquilo. Mas isso ser contínuo dentro de uma escola, e às vezes a escola não perceber isso realmente é complexo, porque as crianças, elas são espontâneas e elas vão ali no seu dia a dia e elas repetem muito o modelo dos pais, o que é que escuta em casa e por aí vai. Então tem essa franqueza, né, que traz dessa relação ali, e isso faz com que muitas crianças, elas não possam ser elas dentro da sua espontaneidade, e aí cria essa relação de opressão com esse sujeito. Então é bom ficar claro, bullying existe, sempre existiu, e bullying são comportamentos agressivos, contínuos, em relação à conduta de uma criança, de um adolescente, e isso acontecia muito, mesmo antes da pandemia. O cyberbullying, né, de jovens e adolescentes sendo aí realmente também violentados, achando que a verdade minha é a única, e muitas pessoas sem estrutura buscaram aí o autoextermínio, porque isso que estava acontecendo nessa sociedade nossa,
em que você tinha que ter alta performance, você tinha que ser o melhor, e isso tudo faz com que você, às vezes, se sinta cancelado por essa cultura do consumismo, essa cultura da imagem, essa cultura dos mediadores químicos que eu falo, entendeu? Relacionados aí a medicamentos e drogas ilícitas. Então, isso tudo é uma cultura de cancelamento. Então, é muito difícil para muitas pessoas acordarem de manhã e buscarem aí estar bem, porque se sentem canceladas o tempo inteiro. Essa situação, né, pode provocar ali questões graves, né, na saúde mental dessas crianças. Como que os responsáveis podem identificar que essa criança está sendo vítima? Primeiro, é observar a conduta de ser pai e de ser mãe, tá? Porque a gente estava vivendo uma cultura de terceirizar. A gente mandava os filhos para a escola, a responsabilidade era tudo. Nesse momento da pandemia, veio todo mundo para casa, né? E aí, obviamente, foi aparecendo de forma mais clara todas essas problemáticas. Então, nós ficamos muito, envolvidos, né, com isso aqui. É como se isso fosse a nossa primeira pele, né? Como se isso fosse a nossa primeira pele, como se isso fosse realmente isso distanciou os pais. Então, a primeira coisa é saber, primeiro, que pai não é amigo de filho. Aí o povo fica bravo comigo. Gente, pai e mãe já é muito complexo, né? Amigo é aquele que você faz o conluio, que você sai para poder divertir sozinho ali. Agora, pai e mãe tem que colocar o que é certo, o que é errado, o sim bendito, o não bendito. E aí muitos pais não enxergam seus filhos. Então, muitas crianças não estão sendo escutadas. Então, é uma coisa só. Escute seus filhos, observe seus filhos. As nossas crianças e os nossos adolescentes, eles estão com esse mundo aí da informática, esse mundo aí da internet, eles têm muitas informações, tá? Mas ainda são crianças e são adolescentes. Então é importante que esse pai e essa mãe escute essa angústia, esse desejo dessas crianças e desses adolescentes, principalmente relacionado a esse momento que a gente está vivendo, em que esse adolescente e essa criança que gosta de viver em grupo, que gosta de estar aí no dia a dia, está dentro de casa, então isso é muito pesado para essas nossas crianças. Então coloque no colo, escute, deixa falar, né? Vai conversando, o diálogo é muito importante. E aqui eu estou falando do diálogo, não do solilóquio, tá, gente? Porque tem pai que fala que dialoga, ele só fala as regras, tá me entendendo? E fala que está dialogando. Não, o diálogo é muito importante. A criança ela tem que se sentir segura, né? Então é importante observar se a criança ela tá mudando o comportamento, se ela está chorando para ir para a escola, se ela está mais emburrada, se ela realmente está com falta de apetite. Então, todos esses comportamentos, eles se apresentam. Por isso que eu estou falando da escuta. Não é só a escuta do ouvido, mas do todo, do acolhimento. E o adolescente também é importante que você perceba se ele está mudando de comportamento, se ele está ficando muito dentro do quarto, se ele está ficando só na internet. Por isso que eu disse que, às vezes, o pai e a mãe também, por N problemas, por conflitos, até em relação à questão marital, também prefere ficar conectado na internet, entendeu? Desconectado e conectado na internet, quer dizer, em outro lugar, em outro espaço. Então, quem pariu o Mateus, que o embale, que o balance. Essa é a minha dica. Wadson, você citou o bullying, né? Eu queria que você explicasse se existe alguma diferença entre bullying e a política de cancelamento. Olha, o bullying está dentro dessa política, né? O nome que você está dando, porque política é escolha, dentro dessa cultura nossa de cancelamento. Por quê? Porque quando o sujeito, né, ele sofre bullying, talvez por uma suposta fragilidade desse sujeito que mexe com a fragilidade interna dessa pessoa que pratica o bullying. Então, o que ele faz? Ele tem comportamentos para cancelar
essa criança ou esse adolescente, para não fazer parte desse grupo social, os seus amigos, a escola. E aí esse sujeito que sofre o bullying, ele vai ele vai sentir ali fragilizado, e aí ele vai poder entrar, às vezes, em uma depressão, em um sentimento de menos-valia, né? Ou ele vai assumir a sua agressividade e ele vai revidar isso também. E aí, então, é um lugar que nós que somos mais velhos, né? Nós que somos educadores, a gente tem que cuidar muito bem desse terceiro lugar. E é sempre isso que eu digo, que nós temos as nossas individualidades, nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas sombras, né? E é importante que a gente enfrente elas e que a gente saiba que nós vamos desenvolver um terceiro lugar, que pode ser na sua relação marital, na sua relação da escola, na sua relação de trabalho. Então eu tenho a responsabilidade de fazer com que esse terceiro lugar seja o melhor lugar. Agora, esse adolescente ou essa criança que pratica o bullying, ele também está falando algo que está dentro dele e que ele não está conseguindo resolver. Então, não é simplesmente cancelar esse sujeito também, mas é entender e compreender e abrir um espaço para que ele consiga elaborar e saber por que é que ele está tendo esse tipo de comportamento de cancelamento. E isso, gente, vai para outras questões de cancelamento, seja na internet, seja no cotidiano, no dia a dia. Então é importante que a gente entenda que quem tem esse comportamento de cancelamento é essa sociedade. E na atualidade, se a gente não tomar cuidado, a gente entra na questão do julgamento. Então, por isso que tem hoje estudos, né? A gente vê aí a questão da comunicação não violenta, né? Que é a comunicação do não cancelamento. Então, para isso, você tem que observar, tem que olhar por 360 graus e não julgar, né, o fato do outro simplesmente por aquilo, mas entender que tem todo um processo. Então, quando eu trabalhava com meninos em situação de risco, era isso que a gente fazia. A gente não passava a mão na cabeça deles. Se eles estivessem fazendo algo errado, eles tinham sim as sanções, mas a gente entendia todo o processo que estava acontecendo para que ele realmente fosse protagonista da nossa história. E isso eu trago para a nossa realidade, porque muitas vezes a gente tem motivação extrínsecas, tá? Que a gente comporta de acordo com o desejo de um grupo, ou desejo da mídia, ou do consumo, e aí a gente se perde, né, dentro da gente mesmo. Então é importante que a gente olhe, perceba e tenha coerência, tá, do que a gente é. Aí eu trazer um filósofo, o Nietzsche, ele fala que a gente tem que ser fiel a nós mesmos. E quando você fala ser fiel a nós mesmos, não é passar a mão na nossa cabeça e achar que a gente é o dono da verdade, tá? E aí de forma absoluta. Tá certo. Na sua opinião, Adson, é importante a gente destacar que o ato da punição, né, ela pode gerar ali uma certa intolerância? Isso mesmo. Que punição é diferente de educação, tá? Então, quando você pega o seu filho pequenininho e ele derruba um copo que você deixou lá, ele tem 2 anos, então ele ainda nem aprendeu a questão da apreensão, tá? E desse processo de segurar, da motricidade fina. Então, ele não sabe que aquilo com água é mais pesado. Ele vai lá e quebra. Normalmente, o que um pai ou a mãe faz? Grita ou bate. O que é que você está sentindo, né? Você está educando o seu filho? Ou você está punindo o seu filho e simplesmente ensinando para ele que em situação que ele não agrada a ele, ou que ele não concorda, ou ele vai ser agressivo, né? Vai usar de agressividade, ou ele vai ficar o quê? Com sofrimento mental, que é a timidez. Ele não vai conseguir reagir. Aí eu escuto muita gente falando, não, mas meu pai me bateu, minha mãe isso, aquilo, outro, e eu me tornei gente. Então, quando falo me tornei gente, é porque eu tenho autonomia financeira, eu tenho isso, mas é uma pessoa
que é impaciente, que é intolerante no trânsito, é uma pessoa que não consegue enfrentar a autoridade. Então, isso tudo vem desse processo, tá? E isso eu estou baseado nas pesquisas dos psicólogos do desenvolvimento, e aqui eu estou trazendo o Erik Erikson, que é importante que vocês saibam a fonte, tá? Que não é o Adson simplesmente falando, mas é o Adson com quase 25 anos aí de docência na área do desenvolvimento e na escuta psicológica, em que eu percebo que as pessoas, elas não entendem, né, que o processo educativo, ele vai além da punição. E o processo educativo não significa que você vai passar a mão, mas você vai abrir um espaço para que esse sujeito, ele o quê? Possa fazer a sua escolha e se desenvolver da melhor forma possível em comunidade. Adson, existe alguma lei, a questão da legislação aí relacionada a essa questão do cancelamento? Você pode explicar para a gente? Olha, essa questão do cancelamento, né? Eu vejo que tem vários códigos, né, civis que protege o sujeito que se sente aí usado, difamado, né? Tem aí a questão da proteção no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, as nossas leis, elas colocam aí pra gente aí essa questão para a gente ser protegido. Então, se você se sente realmente cancelado e que você tem provas e tudo mais, você tem que ir e dar queixa a isso. E aqui é importante uma reflexão do que a gente está falando da cultura, do cancelamento. Por que a gente tem um Estatuto da Criança e do Adolescente, ou da pessoa idosa, ou da pessoa com deficiência? É porque espontaneamente a nossa cultura tem dificuldade de cuidar dessas pessoas. Uma das coisas que aconteceu nessa pandemia, e eu trabalho há muitos anos com a pessoa idosa nessa área, foi o cancelamento que as pessoas tiveram com os idosos no primeiro momento, que não foi só por causa desta questão do isolamento físico. Não sei se vocês lembram dos memes, das pessoas colocando na internet, o idoso querendo fugir e rindo, né? Então nós temos uma guerra, né, que é o etarismo, que isso está o tempo inteiro. Se a gente não tomar cuidado, a gente fala, mas ele é um idoso jovem, você já ouviu isso? Né? Quando chegar nesse momento da gente discutir que realmente a nossa sociedade, ela já vai ter mais gente mais velha, né? E o nome é velhice mesmo, senescência, pessoa idosa, não é melhor idade, terceira idade, né? Aí não vai ter essa briga, né, de ser jovem ou ser velho, porque tem isso hoje dentro dessa nossa cultura que estabelece toda esse preconceito, que também é um cancelamento que está ali no nosso dia a dia e não está somente na internet. Adson, tem alguma diferença aí entre a cultura do cancelamento, né, o cancelamento virtual, e o linchamento virtual, ou se trata basicamente da mesma coisa? Eu vejo que se trata de uma coisa pior, né? Porque você emite ali uma opinião e se coloca ali, você cancela o sujeito, mas quando você lincha a pessoa virtual, você não dá tempo nem para que ela sinta o quê? Nem para que ela se defenda, né? Então esse linchamento, ele é muito complexo, e principalmente porque essa pessoa, ela o quê? Às vezes ela se sente protegida pelo anonimato da internet. Então, isso é muito triste, esse linchamento, essas coisas que acontecem. Isso mostra claramente essa discussão que eu estou trazendo com vocês desde o início, que isso é um produto da nossa sociedade, né? Porque a internet, ela representa o pensamento e as ideias das pessoas que ali acham que vão ser não punidas, né? Então, isso é muito sério, essa questão do lixamento. Adson, você falou aí sobre a questão dos pais, os responsáveis pelas crianças, né, ficarem atentos aos sinais aí se essa criança está sofrendo, né, o cancelamento ou bullying. E o contrário, a gente sempre fala muito de educação, né, da preocupação aí com a educação das crianças aqui no programa, na TV Pai Eterno. O que você pode dizer para os pais que percebem que o filho ali está praticando essa atitude aí do cancelamento, do bullying? O que eles devem fazer?
Primeiro, perceber se eles não passaram isso de fios invisíveis, tá? Um teórico da psicologia, que é o Samitiba, ele falava muito isso, que a educação é feita por fios invisíveis. Primeiro é o pai fazendo e a mãe lá na alcova discutir como é que está sendo o comportamento deles. E essa questão ética, né? E essa questão realmente nossa mesmo, que a gente é judaico-cristão, do respeito, né? Pelas diferenças e tudo mais. Então é importante primeiro que esse pai e essa mãe perceba isso. E aí converse com esse filho, né, para que ele realmente se coloque o que foi que está acontecendo. E não simplesmente achar que o outro, né, o outro que é o culpado, ou que a escola é culpada. Porque se você, não sei se é mãe, você pode às vezes ver no grupo do WhatsApp as brigas que tem, né? O meu filho sempre é o melhor, meu filho sempre foi influenciado pelo outro. E não, gente, é a gente que permite ser influenciado ou não. E é a gente que influencia, né? Então a gente é influenciador, mesmo que não seja um influenciador gigante, tá? Mas a gente é influenciado e a gente influencia. Então é importante saber que esse filho seu, ele foi influenciado às vezes por você, às vezes pelo grupo para ser aceito. Então tem que ter essa escuta. E aí, a partir dessa escuta, você discute com ele como vai ser o processo educativo. Se realmente ele vai ficar sem celular um mês, se ele vai ter, e claro, que ele vai ter que ter atitude de reparar com o outro o comportamento que ele fez que foi errôneo, tá? Então, assumir a responsabilidade, ou seja, enfrentar e não colocar por debaixo do tapete tudo o que aconteceu, porque assim você vai ensinar seu filho que, infelizmente, o que a nossa cultura do cancelamento não faz, que é essa palavrinha que se chama reparação. Eu errei, eu peço desculpa. E o pedido de desculpa está todo nesse projeto, que é no comportamento. Mãe, pai, eu me desculpo. Não, gente, é fácil falar desculpa, não é? Mas esse processo educativo, tá? Esse processo educativo, ele é importante que os pais façam. Mas vocês viram que eu pus primeiro o espelho nos pais? Tá? É tanto que no consultório, quando vem queixa com os filhos, eu trabalho com os pais e indico a criança para outro psicólogo que trabalha com criança. Porque eu vejo que é importante que esse pai e essa mãe se situe, tá? Se situe mesmo como é que está sendo o seu comportamento diante daquele terceiro lugar que eu disse. Nesse caso, é o terceiro lugar na relação pai, mãe e filhos, entendeu? Tá certo, Watson. É uma discussão que vai muito além, né, do que a gente vê ali inicialmente. Quero agradecer, viu, a você, Watson Arantes Gama, que é presidente do Conselho Regional de Psicologia, por essa conversa aí tão importante, especialmente nesse momento, né, em que tanto tem se falado sobre a cultura do cancelamento. Muitas vezes nós levamos isso ali na brincadeira, levamos na esportiva, mas é um assunto muito sério que pode abalar ali carreiras e pode abalar também a saúde mental das pessoas. Quero agradecer a você e a Marina Fernandes também, que participou dessa conversa. Muito obrigado, viu? Até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço, e aí trazendo um outro teórico chamado Viktor Frankl. Gente, o sentido da vida, o significado da vida está nas pequenas coisas. Observe como é que você está se sentindo. E aí trazendo Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Mas não é um amor de passar a mão na cabeça, tá? É um amor cuidadoso e que vamos nos cuidar para que a gente tenha cada vez mais uma saúde mental, porque eu sempre falo que a gente está numa mesma tempestade, mas cada um está navegando em barcos diferentes nessa pandemia da Covid-19. E mais uma vez, muito obrigado por abrir esse espaço. Eu que agradeço, então, pela participação, viu, Watson?